Olá, segundo ano. Agora a gente vai dar continuidade à 25ª aula de Sociologia de vocês. A gente dividiu, né, devido ao conteúdo ser grande e abordar temas sensíveis e delicados, nós dividimos o conteúdo do módulo 25 em partes, né? Eu acredito que não vai haver só essa segunda, vai haver uma terceira parte. Mas vamos tentar prosseguir com o assunto até o limite de tempo, assim, um limite tolerável de tempo. Gente, na primeira parte da aula nós definimos minorias, população vulnerável, né? Nós não definimos, nós conversamos, né, a respeito. Eu passei para vocês a minha visão e a temática principal a respeito das definições de minoria, população vulnerável e de inclusão democrática, né? Pois bem, vamos continuar essa conversa, gente, e recomendei bastante, né? Antes da gente continuar, eu vou reforçar a minha recomendação para que vocês todos saiam do senso comum. Não falem alguma coisa a respeito desse assunto de minorias e preconceito sem se informar antes, tá? Sem se munir, né? Se armar de conhecimento formal, certo? Sem se municiar de conhecimento formal. Porque, veja, como eu disse na primeira parte da aula, é muito simples nessa temática de preconceito e de minorias e de população vulnerável encontrar jargões populares, né? Encontrar dizeres populares, encontrar ditados populares que nem sempre são fiéis ao real conteúdo do que está sendo dito, né? Nem sempre deixam de ser pejorativos, tá? Muitos ditados e muitas expressões populares, né, usadas no vulgo, no senso comum, são despidas, né? Elas não têm a fidelidade ao real conteúdo do que elas dizem. E grande parte dessas expressões, grande parte desses ditadinhos são, e não só ditadinhos, né? Grande parte das definições populares, né? Grande parte das expressões usadas pelo vulgo, pelo senso comum, são de cunho pejorativo. Ou está se criticando, né, e se sugerindo que deve haver apenas tolerância com as diferenças, com as minorias, através de uma brincadeira, está sugerindo apenas a tolerância. Gente, nós vamos chegar nessa parte, né? Esses ditados e essas expressões populares afirmando que deve haver apenas tolerância estão erradas, né? O que deve haver é inclusão e aceitação das diferenças. Aceitação, não tolerância, né? Existe uma grande diferença, e não é tênue não, como se costuma dizer. Não é uma linha tênue que se passa sem perceber, que se ultrapassa sem perceber. Não, é uma divisão muito bem definida, né? Highlighted, grifada, né? Aceitar as diferenças é conscientizar-se que, apesar das diferenças de aspectos visuais, apesar das diferenças percebidas entre o estereótipo,
criado e denominado popularmente como comum, apesar de haver diferenças entre esse estereótipo criado popularmente como comum, as pessoas são iguais, todas iguais, né? Todas as pessoas são iguais. O que vai diferi-las é o seu comportamento, é a sua personalidade. Mas, a princípio, são todos iguais. Quando se fala de igualdade perante a lei, está se afirmando exatamente isso. Só que, veja, é um tanto quanto vazio esse discurso, tá? Apesar de ser constitucional e amparado por lei. Porque, no fundo, o Estado não tem condições, falta de condições de cumprir, né? De fazer cumprir as leis por ele determinadas. Então, o preconceito e o racismo continuam de forma velada, né? Dentro desses ditadinhos, dentro dessas expressões populares que eu falei. Muito bem, gente. Isso que eu quis dizer é: saiam do senso. E tudo isso eu disse com a intenção de reafirmar. Saiam do senso comum. Não fiquem presos às expressões populares. Não fiquem presos aquelas tradições estranhas, né? Que, se você parar para pensar, elas não têm fundamento nenhum. Elas são formadas e concebidas por uma cultura, né? Porque, veja só, a cultura de uma sociedade, ela cria valores para ela e cria outros valores para outras culturas de outras sociedades. Isso é uma tendência do ser humano, né? Isso é uma tendência social. Ou seja, aquela história de existir 2 pesos e 2 medidas para serem analisadas, né? Não existe o quilo para todo mundo e não existe o metro igual para todo mundo. Dependendo de quem for, o metro é maior, né? Dependendo de quem for, o metro é menor, aquela coisa, né? De diferença. Então, não trata-se apenas de tolerar, não trata-se apenas de aceitar o que já vem, né, de uma sociedade, de uma cultura. Trata-se de refletir se aquilo realmente é lógico, se aquilo realmente faz sentido. E, não, porque agora a gente não precisa se preocupar porque qualquer atitude de racismo ou de preconceito é considerada crime. Calma, gente. Calma. Porque essas que são consideradas crime e que podem ser punidas, podem ser levadas a juízo, elas são extremas, são violentas, né? Mas as atitudes veladas, as atitudes envernizadas de brincadeirinhas, de expressões populares, podem ser pejorativas, podem ser ofensivas também. Então, cuidado, né? É importante que vocês... A geração de vocês já é muito mais tranquila em relação a isso. Mas eu reforço. Fujam, afastem-se daquelas opiniões formadas. Daquelas opiniões formadas de que a raça branca tem uma superioridade. Quem disse isso? E onde que se prova isso? Gente, aquela teoria de desenvolvimento, de evolução social e a evolução das espécies, a teoria darwinista, por exemplo, que cientificamente tem muita coisa importante cientificamente, porém sugeriu uma eugenia, né? Sugeriu uma fixação de alguns personagens históricos em afirmar, né,
uma fixação mesmo, uma intenção excessiva, uma intenção acentuada em afirmar no meio científico que algumas raças teriam superioridade intelectual e outras inferioridade intelectual e inferioridade de desenvolvimento social. Ou seja, algumas raças seriam civilizadas ou possivelmente civilizáveis e outras teriam que ser domesticadas. Olha que absurdo, gente. Então, nesse ponto, nós podemos citar que o que vai diferenciar uma sociedade civilizada ou atrasada em termos sociais é a educação, é o respeito ao próximo, né? É o senso de coletivismo, é o senso de coletividade e não o egoísmo. Eu não sei se vocês estão entendendo. Gente, porque todas as grandes diferenças, todos esses grupos minoritários e esse grupo de vulneráveis surgem das disparidades econômicas, surgem das disparidades financeiras. Portanto, se nós formos pensar com clareza, raciocinando a respeito desse assunto, não existe uma causa no sujeito. Existe uma causa social, uma causa cultural. Por exemplo, a determinação de minorias, né? A classificação de quem é minoria, de quem é normal e de quem é anormal. A maioria, o estereótipo da maioria, os normais, e o estereótipo da minoria, as exceções. Vamos pensar no primeiro como o eurocentrismo, né? Aquela visão de mundo que acompanhou a Europa até as grandes navegações, até o século XVI, que considerava a Europa como o centro do mundo. Considerava tanto a cultura europeia como a sociedade europeia como a única que poderia ocupar qualquer tipo de posição. Poderia exercer qualquer tipo de posição. E dentro das próprias da sociedade europeia existia também discriminação e segregação. Separação entre nobres de sangue, que a gente lembra muito bem disso, e plebe. A plebe que não tinha sangue nobre. Então, gente, o eurocentrismo é um exemplo típico, né? Agora, eu pergunto, nesse caso, eu vou fazer uma provocação. Qual seria a diferença entre um príncipe europeu e um príncipe de uma tribo africana? Além de cultural. Qual seria a diferença além de cultural? Né? O príncipe europeu tem a pele branca e o príncipe da tribo africana teria a pele negra? Só. De resto, trata-se de dois nobres, né? Trata-se de dois guerreiros, né? Na Europa da Idade Média, o príncipe teria que ser um guerreiro, né? Um sucessor do rei. E na tribo africana a mesma coisa. Percebe? Então, isso é social, é cultural, próprio de cada cultura, mas não denota uma superioridade de um e uma inferioridade do outro. Cientificamente, não. Houveram, como eu disse, boatos, né? Houveram personagens ao longo da história, pensadores ao longo da história que sugeriram a eugenia, a superioridade de algumas raças. Um exemplo de eugenia muito típico para vocês é a Segunda Guerra Mundial, os alemães, o nazismo, né, o regime nazista.
Gente, o povo alemão, ele foi exaltado a acreditar, ele foi induzido a acreditar que era superior a qualquer outra raça dentro da Europa. Que só o povo alemão tinha condições de ser evoluído. E aí deu no que deu, né? Que todos nós sabemos. Então aquela história de a raça ariana, o apartheid africano, o regime de apartheid africano que perdurou até, até a década de 90, onde uma minoria, aí sim, uma minoria quantitativamente branca, impunha normas e segregava, separava a maioria negra na África do Sul. Aí tem a eleição do Nelson Mandela, a luta dele para pacificar a África do Sul após a queda do apartheid, né? Gente, isso tudo é um assunto extremamente delicado. Todas as diferenças surgem da diferença, veja, de conceitos, né, de representações que uma cultura, que uma sociedade faz de outra. Dentro das sociedades, é como eu falei, as diferenças, as discrepâncias de favorecimento financeiro, né? No passado foi o favorecimento sanguíneo, foi o favorecimento de herança. Hoje em dia é o favorecimento, na pós-modernidade, o favorecimento financeiro. Quem tem mais e quem tem menos. Isso que dá origem às grandes segregações, às grandes definições de paradigma normal e paradigma anormal, que também são populares, que eu peço a todos vocês que evitem esse tipo evitem aceitar esse tipo de conceituação. Bom, gente, fora o eurocentrismo, tem, eu estou lendo aqui para seguir os exemplos da apostila, para poder ser uma definição mais completa para vocês, tá? Aqui fala sobre a homofobia. Gente, vamos novamente cair nesse diálogo que eu acabei de ter com vocês. A homofobia seria a rejeição aos homossexuais, mas por parte dos heterossexuais. Agora, a definição de que heterossexuais são normais, né? É o estereótipo do normal, do grupo majoritário, e os homossexuais são anormais, surgiu de onde? É uma cristalização cultural, é uma representação cultural, que na verdade não tem cabimento, mas já fez muito estrago e continua fazendo. Percebe? Mais uma vez, o professor reforça, afastem-se do senso comum. Isso não tem o menor fundamento. Certo? Cada um opta pelo gênero e pela tendência sexual que acredita, que sente melhor, que absorve melhor, certo? Que condiz com a pessoa. Olha, o racismo. Esse é um detalhe muito importante, gente, e é um assunto extremamente delicado. Eu acabei de falar do eurocentrismo, né? O racismo é praticamente o fruto dessa crença popular. É o fruto dessa representação cultural do estereótipo perfeito que seria o branco europeu. O que não for branco, de cutis branca, é anormal. Por quê? Qual a razão disso? Qual é a fundamentação científica e mesmo social? Porque veja, aqui e na Europa, por exemplo, num país majoritariamente
habitado por pessoas de cútis branca, um negro, sim, ele ressalta. E na África, se no meio de uma sociedade predominantemente negra, né, formada por, na nossa grande maioria, por pessoas negras, houvesse um branco. Então percebe que isso aí é uma representação cultural de culturas diferentes, né? Nós nem vamos entrar no mérito se o mesmo racismo é exercido por essas sociedades, né? A asiática, a sociedade africana e a sociedade americana em relação aos europeus, como os europeus comprovadamente exercem esse racismo em relação a etnias diferentes, tá? Aí a gente vem para o sexismo, né? Gente, eu acredito que foi pro primeiro ano que eu tive assim, eu passei um assunto muito importante a respeito de diferenças entre as diferenças da sociedade, as diferenças de tratamento da sociedade entre pessoas do sexo masculino e do sexo feminino, por simples questão de estereótipo, tá? Eu vou até usar um exemplo aqui da apostila que eu achei extremamente inteligente. Se no estereótipo popular, né, na cultura popular, no jargão popular, do senso comum, se as pessoas forem pensar num profissional médico e num profissional de enfermagem, qual será o sexo do médico? Masculino. E qual será o sexo do profissional de enfermagem? Feminino. Isso é uma criação, é uma representação cultural. Porque hoje em dia nós cansamos de ver médicos, médicas e enfermeiras e enfermeiros. Então não existe mais, aliás, já não deveria existir desde o início uma representação social, uma representação cultural. E as grandes diferenças entre o sexo feminino e o sexo masculino na sociedade, mercado de trabalho, principalmente mercado de trabalho, né, são derivadas das funções primordiais do ser humano. Como, por exemplo, o provedor, caçador, protetor, o homem, e a mulher, a geradora de cria e a cuidadora dessa cria, a mantenedora dessa cria. Olha só, gente, nós estamos falando de pré-história. Então, esses estereótipos, essas representações culturais, na minha humilde opinião, e para isso eu tô pedindo para vocês que saiam do senso comum e procurem se inteirar e analisar os fatos, refletir a respeito das coisas, é completamente absurda, completamente infundada. Entre os sexos, entre a mulher e o homem, existem diferenças biológicas. Isso é notório e cientificamente provado. Mas não há mais nada além disso. Isso é determinado por estereótipos criados pela cultura, pela sociedade. Certo? Gente, nós já estamos em 24 minutos e eu ainda tenho N assuntos, N informações, curiosidades, observações a respeito desse assunto de preconceito e diferenciações, né? Como é que se diz? Discriminações. Então, eu acredito que para esse módulo 25, a melhor ideia nesse momento é a gente parar essa aula por aqui, a segunda parte do módulo 25, e criarmos uma terceira parte do módulo 25, onde a gente vai poder finalizar esse assunto, tá? Pela atenção de vocês até esse momento eu agradeço e desejo bom